Saudações em Cristo Jesus. Um ótimo final de tarde para vocês. Eu estou aqui degustando café. Eu gosto muito de café. Café é muito bom e faz muito bem. Abra sua Bíblia comigo no livro de Lucas, Evangelho segundo escreveu São Lucas, capítulo 19. E eu quero dialogar com vocês hoje a respeito de um homem rico, um homem muito rico. E ele era chefe dos publicanos. E quem eram os publicanos? Eles eram pessoas que o povo judeu odiava, porque eles cobravam, muitas das vezes, injustamente, impostos altos e prejudicavam o povo, a classe mais pobre, mais humilde. E a Bíblia vai falar, está escrito aqui, o título é Tendo Jesus entrado em Jericó. Jesus ia passando. E a Bíblia vai dizer que em um determinado momento aquele homem, aquele chefe dos publicanos e rico, ele corre adiante e sobe numa figueira brava. Ou seja, ele sobe numa árvore. Acredito eu que uma figueira brava era uma árvore que tinha uma certa dificuldade, porque o nome já diz figueira brava. Possivelmente deveria ter espinhos, alguma espécie de defesa da própria árvore. Mas ele não olhou para essa dificuldade. A Bíblia vai dizer que esse homem era um homem pequeno, de pequena estatura. Mas ele estava desejoso, possivelmente eu esteja falando hoje com uma pessoa que aparentemente você tem posses, dinheiro. Talvez eu esteja falando com uma agiota, como alguém que empresta dinheiro a juros. Talvez eu esteja falando com alguém que aparentemente, financeiramente, você tem tudo. Talvez eu esteja falando com alguém que tem um lar, uma casa muito bonita, um apartamento duplex, uma cobertura de frente para a praia, enfim. Talvez eu esteja falando com alguém que tem posses, fazendas, gados, enfim. Por que eu estou falando desta forma? Porque a Bíblia diz que Zaqueu era rico. Ele tinha posses. Mas talvez eu esteja falando também com alguém que hoje tem tudo isso. E a Bíblia diz que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Mas talvez você tenha tudo isso, mas você não tem paz. Você não tem sossego. Você vive preso, preocupado, preocupada. Você não tem liberdade de sair na rua. Talvez sem um segurança, talvez sob um guarda-costas, enfim. Porque talvez você está devendo, talvez você está praticando situações que venham gerar mágoa, ressentimento em outras pessoas que talvez foram lesadas por você. E eu não sei quem você é, mas eu quero te dizer que o Espírito Santo de Deus te conhece. A Bíblia diz que todas as coisas estão diante do Senhor e Ele esquadrinha os rins e os corações. E Ele conhece o meu e o teu deitar e o meu e o teu levantar. Ou seja, o Senhor conhece a nossa vida. E nada fica escondido diante dos olhos do Senhor, que são como chama de fogo, que contemplam o bem, os bons e os maus na face da terra. Mas a Bíblia diz que este Zaqueu, ele agora corre e sobe numa figueira brava, porque naquele dia ele, com certeza, colocou no seu coração: eu preciso, louvado seja Deus, de conhecer este Jesus
Eu ouço falar e ele passa por muitos lugares, mas hoje ele está passando em Jericó e eu preciso conhecer esse Jesus. É a necessidade que talvez você tenha hoje e que um dia eu tive também. Porque o fato de muitas das vezes nós sermos criados numa denominação ou numa religião, isso não nos garante que nós conhecemos de verdade Jesus. No Evangelho de São João, capítulo 8, verso 12, se eu não me engano, diz: E conhecereis, se eu não me engano, é João 8, verso 32. Eu vou conferir aqui, né? João 8, se eu não me engano, verso 32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E diz a palavra de Deus que Jesus passava por aquele caminho. E Jesus olhou e disse: Zaqueu, desce depressa, que hoje me convém pousar na tua casa. E talvez hoje o Senhor está falando contigo. Talvez não, eu tenho certeza. Desce depressa. A palavra diz em Hebreus 11 que a fé é o firme fundamento, é a certeza, é a prova daquilo que eu não vejo, mas eu creio que acontece. E hoje é o seu dia de receber o seu milagre. Isso independente da sua religião, independente da sua fé. Mas hoje é o dia que o Senhor está falando face a face contigo. Através da palavra, a palavra diz: e conhecereis a verdade, e ela vos libertará. E a palavra também diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. E a Bíblia diz que Zaqueu agora desce e recebe Jesus gostoso. Em outras palavras, ele recebeu Jesus com júbilo, com prazer, com alegria, com satisfação, porque ele estava cansado daquela vida que ele estava levando, cobrando injustamente, sendo injusto com pessoas de classe talvez pobres ou outros tipos de pessoa da sociedade judaica. E a prova de que realmente ele recebeu Jesus gostoso, e é para isso que o Senhor me enviou para falar contigo, é que ele disse: Senhor, eu vou tirar a metade do que eu tenho e vou dar para os pobres. Por que os pobres? Porque os pobres eram a classe mais prejudicada. Porque ele era cobrador de impostos, chefe dos publicanos. E ele disse: Senhor, e se eu defraudei, roubei, tirei alguma coisa de alguém, eu vou devolver 4 vezes mais. E aquilo impactou o Senhor, porque o Senhor gosta quando eu e você temos atitude que chame a atenção de Deus. E o Espírito de Deus está falando hoje: eis que estou à porta e bato. Jesus fala contigo hoje, comigo. E se alguém abrir a porta do seu coração, eu e meu Pai entraremos e faremos nele morada. Abre o teu coração, independente de você ser um servo de Deus, independente de você ter uma outra religião, abre o teu coração para Jesus entrar, porque foi isso que aconteceu com Zaqueu. Ele abriu o coração, ele recebeu Jesus gostoso. E Jesus se maravilhou e disse: hoje, verdadeiramente, houve salvação nesta casa, porque este também é filho de Abraão. Ei, tome posse desta palavra para a tua vida. O Senhor me incomodou hoje para eu trazer esta mensagem do céu para a minha vida e para a sua, porque quando Deus fala contigo através dos meus lábios, o Senhor também fala comigo. Eu sou um canal da parte de Deus. Ele passa por mim para que a mensagem chegue na sua vida e ele também fala comigo para que em mim haja mudança,
para que na sua vida haja mudança. Então, assim como o Espírito de Deus trabalhou na vida de Zaqueu, através de Jesus, que passava por Jericó, hoje Ele quer trazer salvação na tua casa, Ele quer mudar o teu pensamento, Ele quer mudar a tua forma de agir. E eu me direcionei a pessoas que têm posse, mas eu quero falar que talvez você não tenha posse, mas o teu coração está preso às coisas deste mundo. E a Bíblia vai dizer lá no livro de 1 João, e o mundo e as suas concupiscências vão passar, mas aquele que faz a vontade de Deus permanecerá para sempre. Tome posse desta palavra para a sua vida. Receba Jesus gostoso, porque Ele muda situações. Ele tem trabalhado na minha vida e por isso eu posso glorificar. Muitas das vezes as pessoas elas ficam focadas em ver coisas que são palpáveis. Mas a maior obra que o Espírito de Deus faz é de dentro para fora. Primeiro o Senhor muda o coração e depois as demais coisas são acrescentadas. Tome posse desta palavra para a sua vida. Esse que vos fala é o diácono Ailton Bernardo. Se você não é inscrito, por favor, ou inscrita no nosso canal, por favor, se inscreva e compartilhe esta mensagem. Há muitas pessoas neste momento que estão desesperadas, tem tantas coisas palpáveis, coisas que todo mundo vê, ela tem bens, finanças, vida sentimental, vida material, aparentemente, mas infelizmente na alma, está com a sua alma abatida, infeliz e muitas das vezes não tem paz. Vive uma vida de aparência. Vive uma vida que a sociedade olha, nossa, ela tem tudo, ele tem tudo, mas não tem o principal, falta Jesus. Então deixa Jesus entrar na tua vida. Ele quer fazer morada com Deus e com o Espírito Santo no seu coração. Receba esta palavra do céu e que o Senhor te conceda a oportunidade de receber Jesus gostoso, como Zaqueu recebeu. E não se esqueça, se inscreva no nosso canal, clique aí no link que eu vou enviar e compartilhe em nome do amigo fiel Jesus Cristo.